Boa noite a todos. Nós estamos começando agora a nossa live, né? City Brand. E é muito bom a gente estar discutindo esse tema. Esse tema é um tema extremamente novo. Gostaria de mostrar, inclusive, assim, olha, esse livro que acabou de chegar para mim, não é propaganda, mas ele é o livro que o Caio, que vai falar com vocês hoje, escreveu. É o único livro desse tema em português, né? Então, vocês verem o quanto que tudo isso é muito novo e essa abordagem é nova, né? O Maurício até me perguntou, Amélia, como é que é essa história? Você já conhecia isso? Como é que vocês estão falando quase que a mesma coisa, né? Você se inspirou no... Eu falei, não, eu conheci agora. E a gente percebe que existem muitos movimentos que aconteceram, muitas pessoas fazendo, cada um no seu lugar, e parece que até a pandemia está ajudando a gente a encontrar pessoas. Então, eu quero apresentar a vocês os nossos dois palestrantes, né? O Caio, ele é uma pessoa extremamente interessante, ele faz uma abordagem das cidades extremamente interessante, positiva, mercadológica, vale a pena a gente assistir, eu encaminhei para todo mundo, todos os textos deles, para vocês lerem. E o nosso segundo palestrante, o nosso debatedor é o Maurício. Maurício é presidente da Agência de Desenvolvimento do Rio Pardo 2050 e jovem empresário, foi meu aluno há 20 anos atrás, né? E é muito bacana, assim, eu fico muito orgulhosa de ver o Maurício aqui, e ele vai contar um pouquinho o que é o 2050 de Rio Pardo, e aí a gente vai cruzar, né, Caio, o que é a abordagem do Place Branding ou do City Branding com o 2050. Então, Caio, seja bem-vindo, Maurício, bem-vindo, e agora é com você. Joia, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui falando com vocês. Eu trouxe uma pequena apresentação aqui, pouquíssimos slides, um pedacinho, um recorte de uma aula que eu costumo dar, só para a gente... show the screen aqui, deixa eu ver. Vocês estão vendo a minha projeção? Sim? Amélia? Sim. Estão vendo? Tá bom. Aqui eu não estava ouvindo vocês e quando eu projeto eu também não vejo. Espera só um pouquinho. Bom, então vamos lá. Bom, a gente vai falar hoje, rapidamente aqui, né, uns 10 minutinhos no máximo, falar sobre Place Branding, que é essa ideia, que é a abordagem com que eu tenho trabalhado nesses últimos vários anos, né, que é o tema do meu livro, a minha consultoria aqui em São Paulo, e hoje eu tenho feito trabalhos pelo mundo afora aí, e vamos falar um pouquinho sobre o que é isso, né? Esse nome em inglês, meio esquisito, mas que infelizmente não tem uma tradução muito ao pé da letra. O Place Brand é essa ideia, esse pensamento guarda-chuva, que está acima, vamos dizer assim, da ideia de city branding de cidades ou de nation branding de país. O termo começou a ser usado, foi inventado no meio dos anos 90 como nation branding e pensado só para países. A gente foi evoluindo essa discussão e entendeu que qualquer lugar, independente do seu tamanho ou de suas características específicas, poderia ser trabalhado como uma marca. Daí o mundo começou a mudar e começou a usar o termo place branding, porque aí a gente perde ou a gente independe de uma questão de escala e pode trabalhar isso para o empreendimento imobiliário privado, para um bairro novo, para uma cidade nova e até para um país. Então vamos falar um pouquinho disso hoje. Eu queria já começar com a minha provocação principal. Quando a gente fala de place branding, a gente está falando, ou de city branding, menos de lugares, menos de marcas, mas a gente está falando muito, ou basicamente, de pessoas ou de usuários. Pessoas que moram, trabalham, visitam, investem
naquele lugar, ou, portanto, locais, ou visitantes, ou turistas. Né? Então, acho que essa é uma ideia muito importante da gente entender que, sim, falamos de marcas de lugar, marcas de cidade, mas no centro dessa discussão, ou no centro dessa abordagem, o elemento mais importante de tudo isso somos nós, são as pessoas. Sem gente, não tem lugar. Só a gente vê o que aconteceu nessa pandemia, vários lugares muito famosos, muito conhecidos, completamente vazios, e o quanto esses lugares vazios não significavam nada para ninguém mundo afora. Então, uma coisa muito importante, geografia humanista fala isso, não fui eu que inventei, infelizmente. Então, um lugar é o espaço onde as pessoas dão significado a ele. Então, se a gente está falando de uma marca lugar, de significado, de simbolismo, de afetividade, a gente está falando necessariamente de pessoas. Eu tenho uma sequência que eu gosto muito aqui de mostrar, que é por que se preocupar com os lugares, né? Por que trabalhar os lugares enquanto marcas e por que colocar energia ou colocar dinheiro, investimento nisso? Tem alguns exemplos, eu vou falar de algum deles. Primeiro de tudo, os lugares encantam. A gente pode dizer que os lugares inspiram. Os lugares conectam. Os lugares surpreendem. E, para mim, a parte mais importante e o que me trouxe, e o que me levou da gestão de marca, do branding tradicional, para esse pensamento de identidade e de branding de lugares, cidades e países. Os lugares transformam. Essa característica de transformação é o que, ao mesmo tempo, é o grande barato do place branding e, ao mesmo tempo, a grande responsabilidade de se fazer um trabalho onde o impacto é tão grande na vida das pessoas e de tantas pessoas juntas. Por menor que a cidade seja, ou possa ser, qualquer trabalho feito ali tem um impacto gigantesco, para o bem e para o mal, quando é feito direito, positivo, quando é feito direito, negativo. Então, ao mesmo tempo, o motivo de interesse e o grande motivo de responsabilidade, ou o grande ponto onde faz a gente entender a importância e responsabilidade daquilo que a gente faz. Eu queria mostrar rapidamente o modelo da gente. A gente vai trabalhar sempre entendendo o propósito do lugar, a ideia central que move esse lugar, o lugar propriamente dito, e não só uma área, não só uma cidade genérica, para que tudo isso depois se transforme numa marca lugar. Então, tenho propósito, tenho visão, tem as características que fazem aquele lugar ser um lugar, identidade, cultura e vocação, e a soma disso tudo me dá ou me entrega uma marca lugar, e essa marca lugar pode ser uma marca cidade, uma marca país, uma marca bairro, uma marca praça, em última instância. Então, a ideia a gente pode traduzir como identidade, uma coisa que a gente vai falar muito no Place Branding. A identidade é um conceito central a isso. A identidade não é alguém que vem de fora e diz o que é ou impõe o que é. A identidade, do ponto de vista da nossa matriz de pensamento, da nossa vertente de atuação, ela só é possível através do engajamento. O engajamento das pessoas do lugar, do engajamento dos usuários do lugar, de uma profunda compreensão sobre o que aquele lugar representa. Então, o Place Branding ele vai sempre olhar para dentro primeiro, para buscar com essas características de identidade, de vocação, culturais e comportamentais das pessoas daquele lugar, para a partir daí entender que vetores de desenvolvimento podem ser promovidos para que aquela cidade, então, passe a ter uma proposta de valor única, diferenciada e exclusiva em última instância, e deixe de concorrer com os vizinhos pelos mesmos motivos ou pelas mesmas ofertas que são muitas vezes genéricas. Tá? Então, essa é uma coisa bastante importante, a compreensão da ideia de identidade e de como essa identidade só pode ser ou só deveria ser feita através de uma compreensão local e do envolvimento das pessoas do lugar. Né? Então, se a gente juntar a identidade e o engajamento, a gente vai chegar numa coisa muito importante que a gente chama de visão. Né? A visão do lugar é, com base nas características de cultura, a identidade, que por sua vez é fruto do engajamento das pessoas, da compreensão profunda das vocações daquele lugar e das oportunidades e possibilidades daquele lugar, é desenhar uma visão que é a forma como aquela cidade
se posiciona, vê o mundo e se coloca diante desse mundão, né, de cidades que efetivamente são concorrentes e competidoras por uma série de vertentes possíveis e imagináveis. Então, quando a gente está falando de identidade, vocação, engajamento e visão, a gente está dizendo que a cidade, ou que o lugar, deixa de ir no que está na moda, deixa de ir no que todo mundo está fazendo e começa a entender o que é aquela proposta de valor que só ele tem e só ele é capaz de fazer, de oferecer, melhor dizendo. E eu venho de uma vertente que defende que qualquer lugar, por menor que ele seja, tem elementos que compõem essa característica de identidade e de singularidade, ou seja, estão aptos a se tornarem uma marca e, portanto, terem uma visão. Outra coisa que eu queria falar, e eu estou sendo bastante rápido para a gente fazer isso tudo em menos de 10 minutos, se dá tempo para a gente discutir e conversar, eu gostaria de definir o que é place branding, de novo essa palavra esquisita. Muita gente confunde, acha que é design, muita gente acha que é publicidade, muita gente acha que é marketing, não é nada disso, na verdade. O place branding é um processo que identifica as vocações do lugar, potencializa a identidade desse lugar, com isso posto, cria ou promove ou fortalece os vetores de desenvolvimento econômico para que aquele lugar se torne cada vez mais resiliente e sempre envolvendo as pessoas. Não existe place branding top-down, de cima para baixo. O place branding ele pode ser até promovido de cima para baixo, mas ele é feito essencialmente da base para cima, das pessoas para o poder. Isso é uma coisa bastante importante. E cada vez mais a iniciativa privada, a sociedade civil organizada, tem entendido que ela tem muitas vezes a possibilidade de protagonizar isso, e o poder público passa a ser um facilitador desse processo, até para conseguir fazer com que esse pensamento de uma marca-lugar tão solidamente construído consiga sobreviver à alternância de poder nos ciclos de 4 anos. Tá? Isso é uma coisa bastante importante. Outra coisa que é importante entender é que não basta só falar sobre essa cidade, não basta só ter um discurso bonito, ter uma campanha publicitária bonita, a cidade tem que entregar isso que ela está prometendo. E aí tem um segundo termo besta, também em inglês, chamado placemaking, que é o fazer os lugares, que diz mais ou menos é a síntese desse slide que eu estou mostrando para vocês, que é fazer a cidade um lugar vibrante, um lugar vivo. Essa cidade viva, esse lugar vivo, é um lugar que tem significado, que tem pessoas e que tem atividades, programação. Esse tripé é muito importante, porque se a gente tirar ou o significado, ou as pessoas, ou as atividades, ele deixa de ser sustentável, ele não para em pé. Então é muito importante entender que não basta só falar sobre o lugar, esse lugar tem que de fato entregar uma experiência viva, vibrante, transformadora, se for possível. Tá? E eu já vou para o final, já são as mensagens principais dessa discussão de place branding e placemaking. Isso tem que ser um lugar para sua marca lugar, então eu tenho que procurar as características de identidade para que minha cidade não seja um grande nada, um lugar que ninguém consegue entender ou que ninguém consegue perceber como qualidade. Pensar o lugar e fazer o lugar são ações complementares, não existe um sem o outro. A gente deveria, sim, procurar chegar na experiência física sensorial, descer do discurso para uma experiência sinestésica na cidade. Lugares vibrantes também são mais atrativos e mais seguros. Gente na rua, uma cidade mais viva, uma cidade mais segura. Qualquer lugar pode ser uma marca-lugar. Sempre ponto de partida é identidade. O engajamento comunitário é essencial para fazer marcas-lugar e lugares melhores. E a mensagem que eu sempre deixo, e que geralmente isso vem no 100º ou 80º sei lá, slide, é que no fim do dia tudo é sempre sobre pessoas e pessoas felizes ou com uma boa qualidade de vida no ambiente urbano com qual está sendo trabalhado. E aí, se tem alguma cidade turística vendo a gente aqui, vale a máxima internacional que uma cidade só é boa para o visitante se for boa para o morador.
Eu não consigo imaginar de uma outra forma, e a gente discute isso muito no mundo inteiro, e esse pensamento é um pensamento muito importante, inclusive para entender a necessidade de engajamento das pessoas que estão no lugar. Tá? Então, muito rapidamente, é isso. Já fico os meus contatos, vão ficar aí gravados para a posteridade. Para qualquer dúvida, estou à disposição para ajudá-los nas jornadas de todas essas cidades. Deixa eu parar o compartilhamento aqui. Pronto, voltei. Nossa, falei 10 minutos certinho, hein, Amélia? Pelo amor de Deus. Nunca fui tão pontual na minha vida. Daqui a pouco você vai falar um pouco mais. Agora o Maurício vai falar um pouquinho para a gente, tá bom? Beleza. Deixa eu só abrir um arquivo aqui. Pessoal, é um prazer estar aqui mais uma vez falando sobre esse projeto. Eu fiz até um resumo das principais coisas que eu preciso falar, porque toda vez que eu preciso falar desse projeto é muito empolgante. E agora foi muito bom o Caio fazer essa entrada sobre esse tema dele, que quando eu comecei a ler, fiquei muito empolgado, não vi a hora de chegar esse momento aqui para a gente estar se falando. E eu queria começar falando aqui do como se formou. Hoje eu estou como presidente da agência, né, de desenvolvimento Rio Pardo 2050, que é a gestora e protetora praticamente desse projeto, né, que fica responsável de colocar em prática e acompanhar ele por esse longo prazo que vai ter todo esse desenvolvimento. Primeiramente, eu queria relacionar algumas instituições e empresas que apoiaram a gente desde o começo. A ONG Amigos da Cidade, que em maio de 2019 fez uma reunião para unir pessoas para encabeçar esse projeto. Hoje nós temos um grupo gestor que corre atrás, né, vamos dizer, que trabalha ali pela agência o tempo todo. E temos um grupo focal que acompanha todos os dados, tá? O Sindicato Rural, a Associação Comercial, a Câmara dos Vereadores, a Prefeitura e várias empresas da cidade. Hoje a gente já tem praticamente umas 20 apoiando diretamente o projeto. E eu queria falar um pouco como que funciona, para o pessoal entender e fazer um paralelo com essa ideia do Caio, tá? Com esse tema do Caio. O principal foco desse projeto é a geração de emprego e renda e um planejamento de desenvolvimento de médio e longo prazo, tá? E aí, como que é formado para a gente chegar a montar esse planejamento, essa redação, né, o projeto 2050 em si? Ele é formado de 5 etapas e hoje, Amélia, eu coloquei uma sexta aqui, que eu quero aproveitar todo mundo que está acompanhando para espalhar essa ideia. O diagnóstico socioeconômico, que é uma das etapas, ele vai coletar os dados oficiais em órgãos estaduais, municipais, federais, e ver o que é a nossa cidade hoje, tá? Para o poder público, na verdade, em números, né? E depois fazer um levantamento dos setores econômicos da cidade, que é agricultura, comércio, indústria, serviço e turismo. E esses dados faz um cruzamento de informações para chegar e fazer esse diagnóstico. Então, o que é o diagnóstico? É como a cidade está hoje perante os dados oficiais e os setores econômicos e a população que entra como os consumidores nessa parte, né? E aí, com esse diagnóstico, a gente vai identificar, né, as potenciais fraquezas, mas principalmente as oportunidades, que foi uma coisa que eu aprendi muito nesse projeto, que você tem que focar, lógico, você tem que ter no projeto para corrigir as fraquezas, mas você tem que usar os pontos fortes para ajudar esse desenvolvimento. E o diagnóstico urbano, que é uma segunda etapa, que é uma compilação de dados de infraestrutura, legislação pública, é um raio-x da estrutura urbana da cidade. E aí o que acontece? Esse diagnóstico urbano vai ajudar futuras decisões para o desenvolvimento da cidade e também revisão de plano diretor, que é uma lei de obrigatoriedade que todo município tem, tá?
e depois uma terceira etapa, que é a consulta pública, que entra o engajamento da sociedade em si, diretamente os munícipes, né? E através de formulários a gente amplia algumas discussões, aquela coisa de tirar um pouco a pessoa pensar só num problema que tá ali na porta da casa dela e pensar como um todo. Esses questionários trabalham todos os pontos da cidade, o dia a dia, a pessoa, eu falo porque eu respondi todos e você começa a responder pensando no seu dia a dia. A gente espera que todo mundo que está assistindo tenha recebido em alguma parte esses questionários para estar trabalhando. Nós estamos trabalhando cada questionário semanalmente, e eu acho que essa semana entrou o do turismo, que a gente está aguardando as respostas, né? E a redação, que é a quarta etapa que a gente fala, a redação ou projeto em si, é o plano detalhado, e tem ações de curto, médio e longo prazo. Que por isso que eu até perguntei para a Amélia por que 2050. Na verdade, foi quando eles desenvolveram esse modelo de projeto, fez-se uma avaliação para 30 anos, que seria, vamos dizer, cabível, né, de se esperar alguma coisa de longo prazo. Não tem como fazer um projeto desse tamanho e esperar resultado com 2, 3, 4 anos, 5, né? E a quinta etapa, que está sempre lá nesse modelo de projeto, que é a implantação do núcleo de desenvolvimento, que começa a preparar o município para receber, né, a implantação em si direta desse projeto. Então, o que ela vai fazer? Ela começa a movimentar oportunidades de empreendedorismo, novas empresas, formação de mão de obra profissional. A gente vinha a todo vapor trabalhando, tivemos que se reestruturar todo com essa questão, toda a nossa estrutura de trabalho por causa da pandemia, e a gente teve um retorno muito bom, em geral, de tudo que a gente precisou dentro desse momento, e a gente ficou muito contente com o resultado desse novo modelo, né, de trabalho. E a sexta etapa, Amélia, que eu coloquei aqui para a gente, é fortalecer a participação, porque o que acontece? Muita gente, às vezes, fala, meu projeto está andando, como que eu vou ficar sabendo? Gente, o nosso site, as nossas redes sociais precisam que vocês entrem, alimentem, compartilhem, questionem, participem, tudo que, às vezes, uma oportunidade, a gente vai ter um workshop de turismo, tem muita gente que eu encaminhei, mas se alguém aqui não está sabendo, é só entrar na nossa página lá, encaminhar, e a gente espera que todo esse projeto anda junto, né, com essa ideia do Caio, que eu acho que o principal que ele falou que vem de baixo para cima, e esse projeto é isso, é baseado no que tem de dados e também o que vem da população. Então, é sempre assim, o que tem dados reais e o que a população quer, nesse setor, né, esse problema da cidade, como que a gente, o que veio de informação da população para a gente colocar no nosso projeto para estar ajudando, né, a dar uma solução, não resolvendo, né, pensando em várias soluções para esse projeto. E, Amélia, eu me perdi um pouquinho com o tempo, como que tá aí? Duda? Desculpa, tá tudo bem, você tem mais 2 minutos, pronto. Não, beleza, então tá, eu acabei não me marcando aqui, então beleza. Mas o que a gente busca em nome da agência e do projeto é o engajamento da população. Por quê? Porque a base desse projeto é o que o Caio falou, ele vem de baixo para cima, são as pessoas. E o que foi muito legal que eu vi, que eu tanto li dos textos do Caio, como das entrevistas, não adianta alguém chegar aqui e falar que a nossa cidade tem sei lá, vamos investir para ser uma cidade tecnológica. Se não vai de encontro que a população quer, como é que vai empurrar a goela abaixo na população? Então, o nosso projeto é isso, é vir da população e direcionar planos de médio e longo prazo, ações de curto prazo, para estar sempre seguindo dentro do que a população quer e achar, né, igual o Caio falou, através desse projeto, achar o nosso ponto forte, achar o nosso place branding da nossa querida cidade. Eu acho que eu tentei resumir bastante e acho que não esqueci de nada, não.
Ok. Caio, eu vou fazer a primeira pergunta e aí a gente começam as perguntas todas, tá bom? Manda. Você falou, eu gostaria de discutir um pouquinho isso, né? Que Sim. a identidade é, é aquilo que somos ou aquilo que nos diferencia dos demais, né? Uhum. Enquanto cidade, é aquilo que somos enquanto cidade e aquilo que diferencia a minha cidade do outro. Uhum. A gente tem um pouco de dificuldade de trabalhar isso com a população e com as pessoas, porque normalmente a população ela não está habituada a olhar para si e para valorizar aquilo que ela é ou aquilo que ela tem. Ou ela tem uma visão muito crítica da realidade, ela acha que aquela cidade é horrorosa, que aquilo não tem futuro, né? Ou ela não tem informação suficiente para entender que tudo aquilo que ela tem lá tem valor, que Uhum. aquela pessoa que vem de fora quer aquilo que a gente já acostumou a ver, né? É, Como é que, na tua metodologia, você trabalha isso? O que você sugere para a gente fazer para discutir chegar nessa definição da identidade, de quem nós somos? Vamos lá, Amélia. Eu acho que é o seguinte. Se você... Eu tenho um problema, eu já vou deixar, você já vai entender o que eu quero dizer com isso. Eu arrepio até o dedinho do pé quando eu ouço o termo escuta. Tá? Então, assim, por quê? Porque se você perguntar para as pessoas o que elas querem e usar só isso como padrão, como base, vai vir um viés muito, muito torto, e eu vou te explicar com um exemplo muito claro, vou pegar extremos. Se você perguntar para uma população numa situação de extrema vulnerabilidade o que elas querem para lazer, elas vão te pedir um campo de futebol. Porque aquilo, muitas vezes, é o máximo que elas acham que merecem ou que podem ter. Né? Então, é muito difícil quando você se baseia única e exclusivamente pela resposta literal da comunidade. E aí tem mil maneiras de fazer isso de outras formas. Eu acho que uma das principais delas é você criar mecanismos que não sejam questionários duros, e sim dinâmicas de colaboração e de cocriação, onde nesse processo a pessoa acaba sendo estimulada a dar passos além do que ela daria num questionário frio. O que você quer para o lazer? Campo de futebol, no questionário tradicional que ela quer se livrar logo. Você está fazendo uma dinâmica onde existe um senso de comunidade que seja capaz de criar uma ideia de colaboração, de cocriação, a gente consegue ir passos além disso. Né? E eu acho que é importante, e cada vez mais eu nunca trabalhei só com escuta, e cada vez mais eu trabalho não só com colaboração, mas cada vez mais com cocriação. Então eu colaboro, eu uso sistemas de colaboração para entender problemas, mas eu cocrio para desenhar os primeiros drivers de solução. E aí, o que me interessa tanto que as pessoas falam, quanto aquilo que elas não falam. Muitas vezes, a informação importante está na via negativa, no discurso do que não é dito. Então, tem uma sensibilidade aí que é essencial. Quando a gente fala de identidade, a gente está falando essencialmente de dados qualitativos, tá? E comportamentais. Então, a gente tem que usar cada vez mais um repertório metodológico que seja capaz de trazer essas nuances que vão juntas construir um caminho. E claro, e aí cabe também um filtro metodológico de quem tá conduzindo o processo para entender. A população vê essas características e vê essas características positivas e essas negativas. Dessas características positivas, como que eu conecto com o que o mundo, para onde o mundo está caminhando, para onde o mundo está desejando, para onde o mundo está demandando. Porque senão pode parecer que existe um saber fazer local. Só que esse saber fazer local ele está desde os anos 70 desatualizado.
Eu consigo trabalhar isso a ponto dele ser inserido numa denominação de origem controlada, num certificado de origem, que está falando antes de começar a conversa, dos queijos, por exemplo. Algumas vezes sim, algumas vezes não, porque aquilo está defasado, está desconectado com o mercado e com a realidade do mundo como um todo. Principalmente no cenário atual, onde a gente tem um mundo que mudou 30 anos em 3 meses. Então, esse é o ponto que talvez seja o mais, que precisa de uma maior sensibilidade, que é como eu trago a cultura local, a percepção local, alinho isso com a vocação da cidade e junto isso tudo e crio uma proposta que seja capaz de conectar essa verdade com algo que faça sentido regionalmente, nacionalmente ou internacionalmente, dependendo dessa abrangência que esse lugar se pretende. Então, acho que não é só perguntar para as pessoas o que elas querem, porque muitas vezes elas não sabem mesmo, né? E aí também a gente pode ter que tomar cuidado, porque de outro lado vem aquelas pessoas que ficam repetindo o discurso do Steve Jobs sobre o Henry Ford, que se ele perguntasse para as pessoas o que elas queriam, elas diriam que queriam cavalos mais rápidos, ele nunca teria feito o carro. Então, quer dizer, também não é ignorar o que as pessoas querem, é sim ir nessa base, mas criar mecanismos onde as pessoas possam, de fato, ir além daquilo que elas acham que podem propor sobre a cidade. Porque, na verdade, gente, a comunidade está muito pouco acostumada a participar desse tipo de coisa. Então, tem uma curva de aprendizado que é gigantesca. Né? Então, a gente tem. E isso, o Maurício falou da consulta pública, isso é uma dica também. Quanto mais amigável for essa consulta pública, do ponto de vista das ferramentas, mais o resultado é qualificado e é transformador na hora de fazer uma proposta, qualquer que seja. Porque a gente vê algumas consultas, acho que evidentemente é o caso de vocês, mas a gente vê muita consulta pública sendo feita que o próprio termo consulta pública já afasta grande parte da comunidade que sabe ou imagina que vai ser um lugar onde as pessoas vão simplesmente falar para elas o que vai ser feito para elas, elas não vão ter nenhuma participação. Então, modular esses caminhos, modular a forma de convidar e de se relacionar com as pessoas é essencial para a gente chegar em algo que seja além dos estereótipos estabelecidos, como você mesma disse. Então, o que você está dizendo é que como é que fala? Essa criação da identidade, que é o que você fala, é a colaboração e a cocriação, você pergunta para a população, mas você também conta que a visão de mundo que ela tem também não é muito ampla, a grande maioria não é. E aí, essa colaboração e cocriação que você fala, é quando você traz, isso, você traz novas informações, um novo olhar para o mundo, para que aquelas pessoas entendam que elas podem ser diferentes, é isso? Sim, você não só traz uma nova perspectiva, como você pega essa informação original e com a sua visão, enquanto gestor desse projeto, uma visão mais globalizada, consegue de alguma maneira criar uma conexão entre a verdade daquele lugar e algum tipo de iniciativa que faça sentido no mundo inteiro. Tá? Ou no mundo inteiro. No mundo inteiro eu estou sendo exagerado, mas assim, faz sentido em alguma esfera de interesse daquele lugar, que pode ser micro-regional. Tá? Seria praticamente uma conexão entre o que foi, vamos dizer, né, que foi listado, entre um benefício econômico e óbvio, projetos, comunidade, porque a gente vê, né, Amélia, não é nem a hora ainda, né, de entrar as ideias, mas chegam N ideias e muitas vezes a gente fala, ótima ideia, mas espera aí, não vai casar aqui, não vai encaixar aqui, vai ser muito melhor. E às vezes a gente conversa com a pessoa e fala, isso aqui é um ponto forte, a tua ideia é boa, mas se a gente pensar um pouco diferente para valorizar esse outro lado aqui, acaba casando
e acontece muito mais rápido, né? Porque tem a parte econômica, a comunidade e tem o poder público também que tem que encaixar tudo isso, né? Claro. Tem uma coisa que é muito importante que você falou, Maurício, que é bom trazer, que é o seguinte, existe também uma outra, vamos dizer assim, verdade internacionalmente compartilhada, que é a seguinte, que é que diz que o cidadão só está engajado de verdade se ele tiver a certeza, ou pelo menos uma grande impressão de que a ideia dele vai ser levada em conta. Grifo por levado em conta. Levado em conta não significa em nenhum momento ser acatada. Significa ele ter a certeza de que ele não está perdendo o tempo dele naquele processo. Então, certamente, várias ideias imbecis vão surgir no processo. E é bom que elas surjam. Às vezes, juntando 10 ideias imbecis, dá uma ideia genial. Né? Mas uma coisa que tem que estar muito clara é que, por mais imbecil que possa parecer uma ideia, que do meu ponto de vista não existe ideia imbecil, porque a gente vai juntando, ela vai criando uma coisa muito maior, é importante a gente deixar muito claro, de maneira muito transparente, que qualquer pessoa, absolutamente qualquer pessoa, é bem-vinda ao processo e vai sim ser ouvida e ser considerada. Então, isso é uma coisa que é muito importante, porque é isso que faz com que a gente consiga navegar no meio de ideias que estão no lugar errado, muitas vezes, ou no tempo errado, ou na parte errada do processo. Né? Então, essa é uma coisa que é muito importante a gente entender na esteira do engajamento, colaboração e cocriação. Eu queria ir completando só, Amélia, muitas vezes, né, só para explicar para o pessoal, eu acho que o Caio está ouvindo diretamente sobre o projeto Municípios 2050 praticamente agora, né? E sim. Eu queria só ir completando, às vezes, algumas coisas que você fala, e isso aí, um negócio que a Amélia bateu sempre desde o começo, todo mundo cabe dentro do projeto, todo mundo tem que ser ouvido. E por mais o que você falou, por mais que a ideia seja agora maluca, ela vai entrar numa fila e talvez chegue a hora dela. Isso aí. Dá um trabalho dos infernos, mas não tem outro jeito, Maurício. É um trabalho insano, mas não tem jeito, meu amigo. Não tem como. Então, interessante. Olha, tem duas perguntas aqui que eu vou ler as duas, porque uma se encaixa na outra, né? Aí, assim, ó, Caio, um exemplo que você daria para uma pequena cidade no Brasil que tem um bom trabalho de place branding, e por quê? E a outra é assim, Caio, algum exemplo de cidade que faz essa cocriação utilizando as ferramentas digitais? Tem. Posso só já... Eu tinha uma pergunta e eu acho que o Caio já embala tudo junto. Um dos seus textos que eu li, você citou o bairro de Pedra Branca, né, em Palhoça. Sim. Eu estou aqui, encaixa muito nisso, assim, você participou desse projeto ou é praticamente um modelo para o Brasil? E se existe mais alguma cidade ou bairro, porque eu entrei, comecei a assistir uns vídeos desse bairro, fiquei impressionado como que funciona lá. Então vamos lá, vamos começar de trás para frente. Maurício, Pedra Branca é cliente da gente. Esse primeiro projeto a gente não fez, que ele tem mais de 15 anos. A gente faz os novos, né? Então, a gente faz os novos bairros deles. Trabalha nos novos bairros. Acabou de fazer 2, inclusive. Eles são um exemplo, talvez não. Até hoje, o melhor exemplo de um bairro planejado, com uma marca forte, com uma experiência, cidade vibrante, absurda, porém, é iniciativa privada. Tá? Que é muito legal, porque é prefeito de Palhoça, Pedra Branca está dentro de Palhoça, não é nem Florianópolis, é o continente de Florianópolis, e o bairro é tão bacana que virou ponto turístico da cidade. Eu vi. Tá? É um projeto realmente que está muito à frente da maioria dos outros do ponto de vista da iniciativa privada. Claro, vão surgir vários novos aí, mas a grande virtude de Pedra Branca foi que eles fizeram isso muito antes de todo mundo. Tá? Então, hoje eles têm aí muitos anos de história para modular erros e acertos, para servir de inspiração para uma boa turma aí de empreendedores imobiliários, que é uma turma que eu trabalho bastante, inclusive.
Então, é um super exemplo. Tem outros nascendo, mas forte como eles, ainda não. Tá? Vamos voltar. Perguntaram do digital, engajamento em ferramentas digitais. Cada vez mais, gente. Eu tive que me virar um monte durante a pandemia, porque meu trabalho ele era 90% físico, 90% em grupo presencial, em rua, em grandes ações de engajamento e colaboração. Ficou todo mundo assustado com razão. Deu um trabalho grande chegar em ferramentas digitais que juntassem a inteligência artificial, o algoritmo, para me dar uma resposta próxima da que eu precisava. Mas a gente teve que construir isso, pegar coisas de várias empresas e montar uma caixa de ferramentas, vamos dizer assim, para conseguir responder o que a gente precisava. Mas tem exemplos já bem feitos no mundo. E aí vai começar, né? Vocês, por favor, não me xinguem, porque a maioria dos exemplos muito bons não são no Brasil. Então, vamos lá onde os caras fazem seu direito. Né? O primeiro exemplo de ferramenta de cocriação digital extremamente bem feito foi na Islândia, na capital da Islândia, chamada Reykjavik, um nome sem vergonha de falar, que você escreve de um jeito completamente diferente. Eu só aprendi quando eu falei com eles, que eu aprendi como é que pronunciava, mas enfim, eles têm uma plataforma aberta, onde a comunidade propõe projetos. Por ano, 10 projetos são votados para a comunidade inteira. A prefeitura orça esses 10 projetos. A comunidade volta e discute quanto que eles querem pôr do orçamento público em cada um desses projetos e qual a hierarquia e qual a importância de cada um numa esteira de desenvolvimento durante o mandato, ou seja, lá na frente, né? Irritantemente na frente. Que, na verdade, é meio que o orçamento participativo lá de Porto Alegre, que acabou não tendo tanta expressão quanto poderia, mas lá na Islândia os caras levaram mega a sério, e esse é um dos projetos mais interessantes que eu conheço de engajamento de pessoas criando 100% digitalmente. Tá? Agora começou a aparecer uma paulada, mas esse é velho, tá? Esse tem aí, sei lá, 8 anos. Ninguém falava disso quando os caras fizeram. Tá? Então esse é o melhor que eu conheço. Foi o Ulisses que perguntou ali, que eu vi. E qualquer outra pergunta mesmo, Amélia? Tinha mais uma? Exemplo, né? Assim, gente, hoje, estabelecida como tal, não conheço nenhum que você fale, cara, essa aqui está resolvida. Tem algumas que estão no caminho, tem alguns lugares que estão no caminho. A Praia de Iracema, em Fortaleza, tem feito um trabalho bastante relevante, um instituto pequeno, um trabalho super sério, super de formiguinha, bem relevante. Tem por aqui, tem uma coisa ou outra, assim. Mas eu posso dar exemplos que são muito mais divertidos de cidades de como não fazer. Um exemplo clássico de como não fazer é Campos do Jordão, aqui em São Paulo. Esse exemplo específico de como não fazer. Tem muito dinheiro, entra muita receita, mas uma receita de uma ideia que não é compartilhada, de uma identidade questionável, já que é a Suíça brasileira. Se alguém perguntar por que eu não sei dizer, porque a migração não é suíça, a fundação da cidade não tem nada a ver com a Suíça, tem incentivo para os telhadinhos de neve num lugar que não neva, e a gente tem uma ilha, que é um bairro, a gente pensa, todo mundo pensa em Campos do Jordão, pensando num bairro pequeno, que é Capivari, onde concentra ali o PIB de um pequeno país subsaariano, cercado de uma realidade muito diferente daquela ilha da fantasia ali de dentro. Isso para mim é um exemplo de como não fazer. Eles ganham dinheiro? Ganham. Isso faz com que eles sejam uma marca lugar? Não. Tá? Faz com que eles sejam um bom exemplo de marketing de lugar, que sabe vender uma ideia, não necessariamente estando alinhado com o que aquilo representa, ou de uma maneira ou de outra, traduzir uma melhora significativa para as pessoas que vivem naquela cidade. Que tem a ver com isso que você falou, eu até anotei a frase.
uma cidade só é boa para o visitante se for boa para o morador, né? Isso, exatamente isso. Exatamente isso. Isso é muito fácil de entender, né, gente? Porque, assim, vou pegar uma cidade qualquer, e o Brasil passa muito por isso. Cidades pequenas turísticas sofrem muito disso. Eles têm um treinamento muito bem, mediamente bem feito, muitas vezes, para o trade de turismo, que são hotéis e restaurantes. Ponto. Só que o cara sai entre o hotel e entre o restaurante, a experiência dele pode ser péssima. Ele anda com um taxista que acha a cidade horrorosa, ele anda com um charreteiro, já passei por isso. O charreteiro, que era tipo o lugar onde todo mundo fazia fotografia, o cara passeava 1 hora de cavalinho sentando a lenha na cidade. Como é que faz? Porque esse cara, de alguma maneira, ele não foi envolvido no processo, ele não foi envolvido, e essa falta de envolvimento geram 2 problemas. O primeiro é que ninguém ouviu o lado dele para criar nenhum tipo de melhora para aquilo que ele faz, que é importante para o processo. E o segundo problema é que ele não entende, tecnicamente, a função estratégica do turismo na vida dele. Okay. Caio, Amélia, eu queria completar com mais uma pergunta, já seguindo nesse assunto. Eu queria saber, Caio, na sua cabeça, na sua experiência, dá a impressão que quando a gente pensa no place branding, você já vem o turismo na cabeça. Mas muitas vezes ele pode se iniciar com o setor econômico. Claro. E a gente vê isso muito em filme americano, e aquele negócio, a cidade produz laranja e tem a feira da laranja, a festa da laranja. Aqui, numa época lá atrás, eu lembro de infância, falava muito, Rio Pardo é a capital da cebola, chegou a ter festa da cebola, mas tudo por água abaixo. Essa produção hoje, isso, né? Hoje praticamente acabou. E como aqui eu gosto muito, né? Eu sou um turista curioso. Até a Lu Germec está aqui, que é do Contour, a gente sempre conversa onde que vai ser, né, essa identidade do turismo riopardense. Eu queria essa comparação, se muitas vezes pode ter força no turismo e força na economia e não se falar, ou tem que obrigatoriamente se falar sempre. Maurício, vamos lá. Por isso que eu falo tanto de vocação. Turismo é uma vertical, tá? Uma. Que pode ser que não faça o menor sentido para a tua cidade, por exemplo. Né? A pior coisa que pode acontecer é aquela cidade que não tem atratismo turístico, não tem vocação turística e quer se meter em inventar um roteiro meia boca porque imaginou que precisa garfar uma parte do dinheiro que o turismo movimenta no mundo. Então isso é um super problema. Não quer dizer que as cidades não possam inventar as suas vocações, os seus pontos turísticos. O problema é que esse ponto turístico tem que entregar aquilo que está se propondo. E muitas vezes você tem uma vocação muito mais explícita e muito mais fácil de trabalhar do que o turismo. Só que aí você fica insistindo em querer fazer o turismo, porque o turismo é bacana, o turismo traz dinheiro. E aí você tinha uma outra coisa, sei lá, vou pegar um exemplo que é muito moderninho. Economia criativa. A economia criativa, ela tem transformado cidades no mundo inteiro. A gente pode dizer que talvez hoje a economia criativa seja o grande motor de transformação de bairros abandonados das cidades do mundo inteiro. Não é por causa disso que todo mundo vai querer fazer um ecossistema de criatividade, mas as cidades que têm isso desenhado, talvez seja muito mais fácil empurrar esse vetor do que o vetor de turismo. Mas, dito isso, tem uma outra coisa que ainda é mais importante. Um negócio que chama opcionalidade, que está no meu novo livro aí de novembro, que é o Cidade Antifrágil. As cidades têm que entender que elas não podem ter só um vetor de desenvolvimento econômico. A gente tem um exemplo que não deixa ninguém ter dúvida. Detroit. Foi a maior cidade americana a pedir falência em 2014, se não me engano, porque ela estava baseada inteira num único vetor, que era a metalúrgica pesada por conta do setor automotivo americano. O setor automotivo entrou em declínio nos Estados Unidos. Com isso, a cidade foi para o vinagre, a cidade faliu. Então, assim, a gente tem que entender, ainda mais agora, mais uma lição pós-pandêmica, que a gente está num mundo
Os moderninhos também falam que a gente está no mundo VUCA. O VUCA é sigla em inglês para volátil, incerto, ambíguo e o seu sempre complexo. O mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. Ou seja, e a pós-pandemia deixou a gente mais volátil, mais ambíguo, mais complexo. Então, quanto mais a gente puder ter vários vetores que geram sinergia, que geram troca de valor, que não são conflitantes entre eles, mais resiliente vai ser a minha cidade, ou mais antifrágil, o termo que eu tenho defendido, vai ser a minha cidade, mais fácil eu vou passar por qualquer tipo de problema que possa acontecer na macro ou microeconomia. Eu posso fazer um comentário aqui, que é assim, olha, quando a gente trabalha os setores econômicos, Caio, a gente trata do que a gente chama de ASSIST, a sigla, A de Agricultura, Comércio, Indústria, Serviços e Turismo, né? Uhum. E aí que eu fico pensando, e dá um trabalho muito grande de você integrar, esses setores, eles têm que existir de uma maneira orgânica, eles precisam se conversar, né? Por exemplo, no caso de Rio Pardo, para mim é muito interessante, quando eu olho, fica até fácil, porque Rio Pardo tem uma produção de hortifruti imensa, tem indústria ligada ao alimentício, desde indústria de embalagem até de produção alimentícia, né? Tem turismo porque tem o rio, que é maravilhoso, tem as propriedades rurais, que é maravilhoso, enfim, tudo se conversa, e todas as cidades são assim. Por exemplo, está aqui o pessoal de Poços de Caldas, que todo mundo imagina, Poços de Caldas é só turismo. Não, Poços de Caldas tem vários potenciais, o turismo é um deles, né? Tem a indústria, tem o comércio regional, tem o setor da educação, várias universidades, Lambari, que está aqui nesse grupo agora também, né? Tem a água, eu nunca vi uma coisa linda, uma montanha, que ela é uma mina d'água inteira, uma água de bolinha, como é que chama? Água com gás. Sim. Natural, né? Tem um cassino maravilhoso, mas ela também não é só isso, ela tem a produção de café e tal. Isso aí. Aí, quando você fala da produção do branding, como é que a gente organiza esses 5 num branding só, numa identidade só? Esse é o desafio. E essa é a parte divertida. A gente costuma dizer, alguém fez uma pergunta muito boa aqui no meio, que eu vi subindo, que falava das comunidades, recomendava chamar a vocação na escala da comunidade, antes da cidade como um todo, mais ou menos como Medellín. Medellín é um super do bom exemplo na América Latina. Tá? Uma cidade que até anteontem era Pablo Escobar, que derrubava avião com lança-míssil, e hoje é um centro de inovação indiscutível na América Latina. É um super exemplo, dentro da Colômbia, que é outro super exemplo da América Latina como um todo. Mas essa questão da comunidade tem muito a ver com o que você perguntou, Amélia. Como que eu acho? O que eu acho? Eu acho que quando a gente, mais do que eu acho, como a gente trabalha, quando a gente trabalha com um lugar, todo lugar é plural, por definição. Claro, São Paulo vai ser mais plural do que o Rio Pardo, então Tóquio vai ser mais plural do que São Paulo e assim por diante. Mas a pluralidade dos lugares ela deve ser mapeada. Esse mapeamento passa por um perfil, comportamentos identitários e culturais, e passa por setores produtivos, como você falou. O que é preciso é entender as características específicas desses setores produtivos e dessas comunidades nesses lugares. O place branding, ou city branding, melhor dizendo, nesse caso, ele vai ser algo, uma esfera superior de conceito, que de alguma maneira tem uma cola, que é o termo que eu uso aqui, que une todas essas pequenas comunidades, ele é uma resultante das características das comunidades e dos vetores de desenvolvimento econômico, que juntos são achatados numa ideia, que é uma ideia que a gente pode dizer que é a ideia guarda-chuva, que vai ser a ideia central que promove a marca daquele lugar. E aí a gente pensa, sei lá, vou pegar um exemplo hipotético e idiota. Sustentabilidade. Um exemplo bem hipotético, bem idiota, porque é super genérico. Se a minha cidade é a cidade sustentável,
Se essa sustentabilidade é o meu guarda-chuva, os 5 vetores de desenvolvimento, eles devem ser igualmente sustentáveis de alguma maneira. Se um deles não é sustentável, talvez a sustentabilidade não seja meu guarda-chuva. Porque eu posso dar um tiro no pé, se eu estou usando um lugar que não é, eu derrubo completamente meu castelo de cartas aí com o que não está falando do mesmo lado. Então, é entender as características de todos eles, procurar as resultantes dessa sobreposição de informações, e através dessas resultantes, criar uma ideia-conceito, porque uma ideia-conceito, se a gente for ser bastante acadêmico, essa ideia-conceito é sempre uma simplificação. A gente parte da complexidade, simplifica numa ideia central e depois transforma, deixa complexo de novo conforme vai descendo para as verticais de desenvolvimento, para as verticais de ação, para as frentes de trabalho. Deu para entender? Entendi. Eu já estou ansioso para ver tudo isso caminhando aqui. Semana passada eu conheci uma moça que ela vai fazer a live da semana que vem, né? E eu achei muito interessante, ela chama-se Jade Said. Jade, ela foi super recomendada. Assim, Jade, qual que é o trabalho mais interessante que você faz? Se você fosse definir para mim, o que é que você faz? Aí ela me respondeu, eu trabalho com crenças limitantes. Eu falei, sensacional, sensacional. E se a gente for pensar bem, toda crença é um tanto limitante, né? Ou seja, praticamente todas as crenças são limitantes. E aí, quando você chega na cidade, né, e que você vai trabalhar essa questão, a cidade que queremos, né, a tendência é da pessoa se limitar ao seu mundinho, aquilo que ela viveu. Ela não consegue entender que aquela cidade pode ser maravilhosa para todo mundo, sensacional, né? Só que é todo mundo para dentro, valendo para todo mundo. E não consegue entender, porque eu já fiz muitos 20-50, né? Tem cidade que eu ficava assim, sabe aquela história do caranguejo? Bota um caranguejo no balde, ele sai, 2 não sai, porque um puxa o outro, né? Tem cidade que ela se comporta assim, não, vamos ficar quieto, tal. E aí essa coisa da crença limitante que é interessante. Tem uma... E é por isso mesmo, Amélia, que a gente não pode não podemos nos limitar a perguntar para as pessoas, única e exclusivamente. Porque a gente cai nesse erro. Né? Não tem nada para falar, não. E aí, de novo, quanto mais vulnerável, mais fácil cair no... não tem nada para contribuir. Claro que tem. Talvez a sua contribuição seja a mais importante de todas. Já que a cidade não chegou até você de alguma maneira. Né? Eu acho um negócio muito legal que a Amélia sempre comenta de São João, né, Amélia? Quando começaram a implantar, né, fazer a ideia do projeto lá, que o pessoal falava assim, São João tá puxando para um lado de tecnologia em aviônicos, né? O que você acha disso? Como que vai ser daqui para frente? Se eu puder tomar o meu café na calçada, batendo papo com o vizinho, esse negócio desenvolvendo aqui, não tem problema não, eu quero continuar. Resolvido. Puxando R e só não me atrapalha. Não tem problema. Eu quero falar nós vai, nós volta, nós não sei, mas eu quero uma cidade tecnológica. E aí, né, como é que... Aí vai dentro do 2050, como é que você atende isso que a população quer ser, mas sendo tecnológica, como é que é esse processo, né? Aí entra todo um planejamento, até isso que o Maurício falou, da 6ª etapa que ele botou aí, né? Que é a comunicação permanente e o estímulo e a informação permanente à população do que nós somos, do que nós podemos ser, do que está acontecendo no mundo, né? Exatamente. Eu concordo plenamente com vocês. Eu acho que não tem nenhum conflito entre a ideia de ser tranquilo e ser tecnológico, ser interiorante e ser tecnológico. Não existe nenhum conflito nessa ideia. Exato. Inclusive, a qualidade é que tecnológico é esse que se conecta com o nosso jeito interiorano, tranquilo, de ser. Essa é a discussão. Que certamente não é a mesma tecnologia de Berlim ou de São Paulo.
Exato. Que tecnologia é essa que se beneficia dessa nossa característica essencial de identidade? E essa discussão, e por isso que o Place Brand é importante. Porque quando você entende quem você é de fato, fica muito mais fácil entender que tipo de segmentação econômica e desenvolvimento te interessa. Porque se você não sabe, você corre o risco de pegar qualquer um que quiser trabalhar com você. Às vezes você vai pegar um segmento, uma empresa, um tipo de empresa que pode ser super prejudicial à tua cidade, ou à tua cultura. Exato. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Até completando só esse papo aí, né? Uma das coisas que depois que a gente começou a trabalhar dentro desse projeto, que às vezes eu escutava muito pessoal, que a nossa cidade isso, nossa cidade aquilo. Eu falo, não fala assim. Eu gasto 2 minutos para ir de casa até o trabalho. Eu saio do meu trabalho 6 horas e 6 eu tô tomando uma cerveja com meu amigo na casa dele. E outra coisa também que eu queria deixar para todo mundo que está assistindo. A gente puxa o R, você percebeu, né, Caio? É porta, porteira. E muitas vezes a gente chega num lugar, né, e o pessoal já repara o jeito que a gente fala, e eu tomei para mim que toda vez que alguém fala, nossa, vocês puxam R, né? Eu falo, legal, né? Você viu que legal? E não muda o jeito de falar, as pessoas, às vezes, a gente se preocupava em querer mudar o jeito de falar, para não ficar puxando o R. Puxa o R é fake, meu amigo. E depois que eu entrei nesse projeto, foi essa sensação que eu comi, uma liberdade de puxar o R, de falar caipira, e, gente, é o nosso jeito, é a nossa identidade, e é assim que vai ser. Vai ser assim que vai ser. E você tocou um ponto que eu achei essencial. O que a gente está falando aqui, a gente está falando de place brand, identidade, vocação, a gente está falando lá no final, o resultado final, lá na ponta, é um senso de pertencimento tão grande que passa a ser um orgulho absurdo de ser da forma que se é. E isso é um trabalho bem realizado. Se a comunidade chega com essa conclusão de que puxa o R sim, olha como é bonito, cara, isso é um trabalho absurdamente bem sucedido. É isso. Eu não tenho que me adequar ao outro sotaque. Esse é o meu. Essa é a minha identidade. E eu posso ser uma cidade bem-sucedida dessa maneira. Por que não? No caso de Rio Pardo, nas nossas pesquisas com a população, hoje eu e o Ricardo trabalhando, a gente identificou muito isso. A população, ela tem orgulho de ser riopardense. Porque tem algumas cidades que ele não gosta de ser daquela cidade. Várias. É muito mais fácil encontrar quem não tem orgulho do que quem tem orgulho. Então, esse já é o primeiro passo, né? Bom, aqui tem uma última pergunta que a gente já passou do nosso tempo, né? Não dá para ficar mais uma hora? Está todo mundo aqui no meu WhatsApp dizendo, mas tem que fazer mais. Olha só, tem uma pergunta do Ricardo Mauro, que fala assim, olha, identificando vocações, potencializando identidades e fortalecendo o desenvolvimento das pessoas, podemos definir um processo bottom-up? Você deveria, mas você pode fazer, você supostamente pode fazer isso top-down também. O que é bottom-up? Bottom-up é de baixo para cima, é quando você ouve primeiro a comunidade para depois ouvir o interesse do poder público, o interesse do capital dominante, do empresário, do poder público, enfim, e esse é o bottom-up. E o top-down é quando a gente tem um prefeito que fala, a partir de amanhã minha cidade vai ser turística. Não, prefeito, não, é turística, porque eu tive um sonho e ela vai ser turística. Pronto, façam uma cidade turística. Então, tem duas... Ricardo, eu defino dessa forma porque eu imagino que não dá para você fazer esse processo inteiro verdadeiramente, com autenticidade, sem ser bottom-up. Mas sempre vai ter alguém que vai dizer que não dá para fazer. E aí o cara acha que ele sabe a vocação, que ele sabe a identidade, e manda bala, e fala, a partir de amanhã é assim, está resolvido. E quando eu falo um cara, esse cara pode ser um prefeito, um empresário, ou uma empresa de consultoria, uma agência de publicidade. Não tem mocinho bandido nisso, não. Tem gente que acredita no bottom-up, tem gente que acredita no top-down. Né? Assim, o que eu posso dizer é que, historicamente, no mundo inteiro,
as marcas que foram construídas de forma bottom-up, ou de baixo para cima, envolvendo a comunidade para depois envolver quem domina, quem tem mais interesse, vamos dizer assim. Todas as que fizeram bottom-up foram mais, não só bem-sucedidas, mas uma coisa que é muito importante, duradouras. Porque se é top-down, quando aquele prefeito muda, acabou a brincadeira, porque era a visão dele. Quando aquele empresário vende a empresa da cidade, morre, era a visão dele. Acabou a conversa. Então, se não for bottom-up, pode até dar certo. Vai dar certo por pouco tempo. Porque na tendência de poder, muito provavelmente vai ser tudo feito ao contrário. Entendi. Podemos levar mais um pouquinho? 8h06. Tem mais uma pergunta muito legal aqui. Até 8h15 aqui eu posso ir tranquilo. Então tá bom. Da Renata Gadelha. Quando um lugar ou pessoas... Quando um lugar, pessoas têm uma fama não desejável. Você chama da mesma forma? Você chama da mesma forma que em branding ou de rebranding? Vamos ver se eu entendi. Vamos ver se eu entendi o que ela está falando. Ela está falando que se num lugar a ideia de rebranding é a mesma que de uma marca normal, que está indo mal, o posicionamento não se encaixou de alguma maneira, ou o mercado mudou, o segmento mudou, eu vou e faço o reposicionamento. Se eu entendi, é isso que ela está perguntando. Eu acho que é isso. Você faz o reposicionamento, sim. Você pode fazer. Mas, Renata, aí tem uma questão importante. O place branding está tão engatinhando mundialmente que a gente tem poucos lugares que sequer chegaram na curva descendente das suas marcas originais. O que eu acho que desde março de 2020 isso vai dar muito trabalho, porque todas as cidades que eram 100% turísticas foram pro vinagre. Simples assim. Então, eu vejo um movimento grande na comunidade internacional aí, de todo mundo tentando entender para onde que vai, principalmente cidades turísticas, por falta de opcionalidade, porque o mercado mudou. Então, sim, vai rolar um rebranding pesado, mas é mais complicado, porque numa cidade você reposicionar não é exatamente uma tarefa muito simples, mas a gente vai ver isso acontecer pós-pandemia, isso não tem a menor dúvida. A gente viu alguma coisa parecida com os exemplos de turismofobia de Veneza e Barcelona. Para quem não está por dentro, turismofobia foram aqueles exemplos, aquele evento que começou, deu início com o ataque ao ônibus de turistas ingleses em Barcelona. E começou um movimento contra o turismo de massa, basicamente essas duas cidades que recebem um número absurdo de turistas. Então, as cidades já começaram a se reposicionar, tentando entender qual é o turismo que elas querem enquanto cidade. A gente pode chamar... Eu não sei... Assim, a gente está entrando numa academia 6 aqui. Eu não sei se o melhor... Eu acho que está muito mais para calibrar o caminho do que para um rebranding completo. Eu acho que rebrandings a gente vai ver agora, pós-pandemia. Isso eu acho que sim. Porque aí vai ter que... Eu ia para a direita, ia para o lado A, vou ter que ir para o lado B, porque o meu segmento simplesmente desapareceu. Olha, gente, vamos mais um pouquinho, porque não para de chegar aí perguntas, né? O Gustavo de Lambari, que até me corrigiu, que a água não é de bolinha, a água é... Natural gasosa, eu vi. Natural gasosa, Eu vi. Gustavo, desculpa, viu? Aí ele está perguntando assim, acreditando que o poder público é uma parte da sociedade que queira mudança, em quanto tempo podemos levar para mudar a cara de uma cidade? Gustavo, aí vai depender de algumas coisas. Vai depender do quanto as pessoas estão de fato empolgadas com isso, né, imbuídas nesse sentido, e vai depender também um pouco de quanto você tem para gastar. Eu vou explicar a questão do gastar, porque o gastar vai definir a esteira de tempo. Se eu tenho muita bala na agulha, eu posso, de fato, diminuir muito essa relação
de tempo. Se eu tenho nenhuma ou pouca bala na agulha, tem que ser mais orgânico, e como qualquer marca, né? Eu vou demorar um pouco mais de tempo. Eu acredito e eu trabalho numa hipótese que, assim, se tudo for feito bonitinho, em um ano você já começa a ver algum tipo de mudança de percepção, em 2 anos ela faz bastante sentido, e em 4 a cidade já está no jeito. Mas assim, fazendo a lição de casa forte, tá? Sociedade civil engajada, prefeitura mais ajudando do que atrapalhando, que é uma composição tanto quanto difícil, né? Sociedade e prefeitura ajudando, vamos combinar que dá para contar nos dedos de uma mão. De preferência, não fazendo nada já está bom, né? Não atrapalhando já está bom. Eu acho que a gente consegue chegar aí. Eu acredito que 4 anos é um tempo de bastante, assim, que dá para fazer uma maturidade boa, mas eu acho que já dá para começar a dar sinais em um ano de que alguma coisa foi feita e olha que esses caras mudaram para alguma coisa. Vamos entender o que é isso. Tá? Essa é a impressão que eu tenho. Eu gostaria só de fazer uma observação para o Gustavo, principalmente em relação ao poder público. Eu não acredito que uma cidade mude somente pela vontade do poder público. Não muda. A cidade muda pela integração das instituições da própria cidade. E aí o poder público vira parceiro. Eu conheço o poder público, por exemplo, que o cara quer transformar a cidade dele numa Brotas. Aí você vai saber por quê? Porque ele é casado com uma mulher de Brotas, tá entendendo? Então, no mínimo, ou então essas promessas absurdas, eu vou fazer um centro industrial, tal, e a cidade não comporta uma fábrica de 200 pessoas, porque ela é muito pequenininha, tal. Então, a sociedade civil organizada muda a cidade, e o poder público vem atrás. A gente tem um exemplo muito interessante, que é a cidade de Guaxupé. Guaxupé comprou o projeto 2050, pagou e entregou para a sociedade tocar, e se afastou, né? E isso é uma coisa, assim, inusitada de acontecer, né? É muito bacana isso aí. Cada vez mais eu acredito nesse modelo, Amélia, para ser bem sincero. A prefeitura como facilitação só. Ela não faz, ela não protagoniza, ela nem sequer paga. Ela só tá bom, eu abraço e apoio e autorizo. Tem que dar graças a Deus que você entrega pronto para ele o que a cidade precisa, né? Não gastou nada. Que é a ideia do projeto, né? Trabalhar sociedade, poder público, tudo em conjunto, com os mesmos objetivos. Vamos para a última pergunta e a gente encerra. Do Alexandre. Caio, o conceito de Smart Cities pode ser visto como agregador ao Place Branding ou são opostos? Eu estava louco para que essa pergunta fosse citada aqui, Alexandre, porque essa é uma briga muito boa. Não são opostos, mas ser inteligente não é diferencial competitivo para ninguém. Tá? Ser inteligente, daqui a pouquinho, daqui a bem pouco, vai ser obrigação de qualquer cidade. Então, aquelas cidades que acham que, eu vou pôr um Wi-Fi na praça, vou ser inteligente, isso vai mudar a realidade da minha cidade, estão redondamente enganadas. Tá? Então, ele não atrapalha, ele ajuda a cidade como um todo, mas ele, de fato, não é algo que fala, eu sou diferente porque eu sou inteligente. Tá? Então, esse, Alexandre, cai no rol que eu falei dos modismos. O modismo vigente hoje é o que diz que, se eu for inteligente, eu estou com sucesso garantido. O que é uma profunda e redundante bobagem. Retumbante, não redundante. Retumbante bobagem. Tá? Então, não atrapalha, ajuda, mas não substitui todo o resto do trabalho. Tá? Bom, podemos ir terminando, gente? Agora eu queria que o Maurício falasse a sua mensagem final e depois o Caio e a gente encerra, pode ser? Eu pedi para o Ricardo colocar meu WhatsApp aqui, eu não consigo digitar, Ricardo, se você puder. O pessoal que está assistindo, eu tenho a coletânea dos textos do Caio, vídeos e tal. Eu posso encaminhar para vocês pelo WhatsApp tudo isso, que é importante ler
E aí, Caio, se você topar, a gente faz nova rodada mais para frente. Claro, lógico, claro. Tá bom. Vamos lá, Maurício, você. Eu queria agradecer pela oportunidade que você acabou me colocando aqui, Amélia. Conhecer uma pessoa igual o Caio já abre os horizontes para muitas dúvidas que surgem para frente. Na minha cabeça, eu já sei quem recorrer quando precisar. Mas a frase que eu quero deixar, que eu venho colocando para mim, e desde quando eu me envolvi com esse projeto, eu acredito muito na proatividade das pessoas. E eu queria que todos fossem proativos na sua comunidade, como são na sua empresa, no seu dia a dia, nos seus objetivos pessoais. Então, é isso que eu queria. Vamos ser proativos na nossa comunidade, na nossa cidade. Sou eu? Eu queria, bom, antes de tudo, agradecer o convite. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer maior ainda saber que esse tipo de discussão e de trabalho está sendo feita e está chegando às cidades pequenas, vamos dizer assim, né? A Amélia falou de 50 mil habitantes, 30 mil habitantes. 20 mil, porque para mim é muito gratificante, porque eu falo desde sempre que ser uma cidade com identidade, com resiliência, não tem absolutamente nada a ver com o tamanho. Às vezes parece que se você não for Los Angeles, São Paulo, Nova York, você está lascado e vai ficar lá vivendo de repasse governamental, o que é absolutamente equivocado. Então, que legal poder falar com vocês sobre isso e desmistificar um pouco essa ideia de que, se eu não for uma grande metrópole, uma cidade global, eu não posso pensar nada disso, porque, muito pelo contrário, eu cada vez acho que as cidades pequenas têm mais dinamismo, têm mais agilidade e mais capacidade, inclusive, de protagonizar esse tipo de discussão de forma muito mais presente do que as próprias cidades grandes, que têm 1000 problemas, né, e 1000 confusões, e 1000 esferas de poder, que é o inferno. Eu queria deixar minha última mensagem, minha última citação, que é, para parecer que eu sou um cara culto e inteligente, que é do Shakespeare, que é o que eu tenho tatuado aqui na pata, que é o que é a cidade, senão as pessoas. Eu acho que essa é a grande discussão que a gente está falando e a grande mensagem que, quando a gente fala de identidade, de vocação de gente, traz. Cidade é gente. Sem gente, existe cidade, existe um monte de tijolo, um monte de asfalto que não serve para nada. Obrigado, turma. Valeu, gente. Muito obrigada. Obrigada a todo mundo. Caio, você tem um convite especial aqui, ó. Se você quiser sair desse grande centro, você pode se mudar. Tem muitas cidades aqui à sua disposição, né? Vai ser um prazer. Mudar eu não garanto, mas visitar vai ser. Eu ia falar, um café vai ter que vir tomar aqui. Convidado, tá? E participar desse movimento. A nossa região é uma região que, em 5 anos, está se juntando, está se organizando, e a gente vai ser, se Deus quiser, uma região forte nesse sentido. Poderosa, população, qualidade de vida, negócios, né? Se Deus quiser. Então, você está convidado, assim que essa pandemia passar, de estar aqui. Tá bom? Já está aceito o convite. Okay. Obrigado, Amélia. Meu celular está aí, quem quiser o material do Caio, é só me passar o WhatsApp que eu mando, tá bom? Maurício, super obrigada, cada dia eu mais orgulhosa de você, viu? Obrigado a você, tá? Tá, grande abraço, boa noite. Obrigado, gente. Um abração, tchau.